Nós vamos falar agora sobre a evolução de uma maneira muito importante, porque nós vamos comparar a maneira da evolução ser vista pelas pessoas em geral, o que chamamos de visão senso comum, com a visão científica, que é a visão da biologia. Então, são dois modos de ver a evolução, através do senso comum e através da ciência. Nós vamos comparar as visões senso comum e ciência em seus 5 principais aspectos. Existem muitas diferenças, né? Mas existem 5 que eu acho que são as principais. São aquelas discrepâncias, aquelas discordâncias entre as duas visões que mais induzem as pessoas a errar. As pessoas falam muita coisa incoerente, muita coisa errada a respeito da evolução, principalmente pela discordância nesses 5 aspectos, né? Mesmo dentro da biologia, mesmo colegas nossos cometem esse tipo de erro, né? E nós, claro, não devemos cometê-los. Então, são 5 principais aspectos. O primeiro desses aspectos diz respeito à linearidade. A visão senso comum, a visão de fora da ciência, podemos dizer assim, ou a visão popular das pessoas que não são especialistas em biologia, essa visão senso comum, ela afirma, pensa que a evolução de todas as espécies segue uma única trilha, um único caminho, um caminho linear. E as formas, entre aspas, mais primitivas vão, entre aspas, melhorando e vão se transformando em outras espécies que, por sua vez, se transformarão em outras, entre aspas, melhores ainda, até que chegue ao fim da linha, que seria ocupado pelas formas mais evoluídas. Nós, seres humanos, né, por essa forma de ver, estaríamos nessa, né, uma extrema falta de modéstia, nós estaríamos nesse extremo dos mais evoluídos. Esse modo de ver estava presente até na ciência no século retrasado, no começo do século passado. Alguns bons livros de biologia tinham um nome assim, Da Bactéria ao Homem, por exemplo, né? Esse é um nome real de um livro muito importante, uma série de livros muito importantes, que trazia a visão de que do mais primitivo, da bactéria, ao homem, o livro trataria. Ou seja, o livro ia tratar de toda a biologia, de toda essa sequência. Essa sequência tinha até um nome, chamava-se Cadeia do Ser, né? Hoje em dia, como que a ciência vê isso, né? A ciência, hoje, a visão científica contrasta fortemente com essa visão. Por quê? Porque não há uma cadeia do ser, né? Não existe uma sequência de transformações que vá fazer uma espécie se transformar em outra espécie, em outra. Não há uma sequência de melhoramentos e, obviamente, uma espécie não está se transformando na sua espécie próxima mais evoluída, né? Não há uma sequência de transformações obrigatória para todas as espécies, como se pensava antigamente e como as pessoas ainda pensam, né? As espécies, na verdade, a visão da ciência, podemos dizer assim, a visão da ciência não é que a evolução seja linear, né? A evolução é múltipla, na visão ciência, né? O que significa a evolução ser múltipla? Significa que cada espécie está tendo, já teve e continua tendo a sua história. Então, são milhões de espécies, milhões de histórias independentes entre si, separadas entre si,
né? As espécies estão se modificando de acordo com o seu passado, o seu presente, determinando o seu futuro. Então, não há uma linearidade, né? As espécies não se modificam numa linha, elas, ao contrário, cada espécie apresenta a sua própria linha, o seu próprio destino. Claro que existem amarrações, né? Existem influências de uma espécie sobre outra, mas nenhuma espécie seguirá a trilha de outra espécie. Cada espécie tem a sua história. Então é múltipla nesse sentido pelo fato de que cada espécie apresenta a sua trilha, vamos dizer assim. E existe uma multiplicidade também, a evolução é múltipla também num outro aspecto. Se nós tomarmos uma única espécie, a gente verá que a gente pode observar nessa espécie milhares de caracteres fenotípicos. A gente pode ver comprimento, altura, largura, cor e tal, de vários órgãos, de vários tecidos, de várias estruturas. São milhares de características que a gente poderia observar numa única espécie. Esses caracteres fenotípicos, eles também apresentam uma história múltipla, ou seja, não há uma amarração, não há uma obrigatoriedade de um desses caracteres fenotípicos se modificar amarrado, preso ou de acordo com outros caracteres. Por exemplo, uma certa espécie pode ficar mais escura com mais pelos ou mais escura com menos pelos. Menos escura com mais pelos ou menos escura com menos pelos. Ou seja, a cor vai variar independentemente do número de pelos, nesse exemplo, né? Então, os caracteres, é óbvio que eles apresentam algum grau de interferência, uns em relação aos outros, mas eles não formam blocos. Antigamente se pensava em blocos. Por exemplo, antigamente, na cadeia do ser, se achava que os chimpanzés iriam se transformar em humanos. Consequentemente, o cérebro aumentaria de tamanho, a postura ficaria mais ereta e o número de pelos diminuiria. Então, além de cada espécie estar tendo a sua história, os caracteres fenotípicos de chimpanzés não formam um bloco. Eles não estão se modificando em bloco para se conformar, se moldar a uma outra espécie, né? A postura ereta vai variar de uma certa maneira, o número de pelos vai variar de outra maneira, tamanho cerebral de outra maneira, aproximadamente independentes entre si. Resumindo, o senso comum via a evolução como mudanças em uma linha e a ciência vê as mudanças das espécies como cada uma das espécies tendo a sua própria história. Dentro de cada espécie, cada caráter fenotípico tendo também a sua própria história.